Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Grau desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Ainda da infância. Padrão. Pra proteger os pais. Entendeu? E isso é um padrão muito forte. Cara, isso é muito louco, Bom. porque, tipo assim, é o que ela conhece, ela acha que é só aquilo que existe, né? Exatamente. E sabia que eu vou te falar uma parada? Eu acho que uma das coisas de eu ser bem resolvido, eu me considerar um pouco bem resolvido com... Um pouco não, bem resolvido com isso, é porque eu lembro eu muito cedo, muito novo, entendendo e fazendo uma reflexão sobre meus pais não serem as pessoas mais... não serem super-heróis, cara. Boa. Eu lembro de eu Isso é fazendo importante. essa reflexão muito cedo, tipo assim, lá com meus 14 anos, por aí, assim, talvez até antes, pensando assim, caralho, minha mãe também erra pra caramba, meu pai erra um monte, tipo, eles não são... Eu lembro, e isso eu acho que foi o que você falando isso, vai, Boa. nossa, despertando várias coisas na minha mente, vai fazendo eu entender várias coisas, cara. E aí você foi procurar informação em outro lugar. Exatamente. Só que as pessoas muitas vezes não querem procurar informação, ou elas não sabem. Elas acabam... Elas acham que precisam honrar os pais, né? Entre aspas, né? Eu preciso seguir o mesmo padrão do meu pai e da minha mãe, eu preciso agradar meu pai e minha mãe. Então, por exemplo, a mãe da mulher falou que homem não presta. Que homem não serve pra nada, que ela tem que trabalhar muito, que ela tem que ser independente, que ela não pode depender de homem porque senão ela vai sofrer. O que acontece? Ela trabalha, ganha dinheiro, é bem sucedida, tem 40 anos, mas tá solteira. E aí, pra ela começar a acreditar no amor, ela tem que entender que a mãe tá errada. Não. Entendeu? E aí ela não quer entender que a mãe errou. Se ela continuar achando que a mãe tá certa, ela vai viver a vida igual a da mãe, que vai ter 60, 70 anos, vai estar solteira, cuidando da filha. Então, É verdade, o começar a entender... É exatamente o que você fez. Esse conhecimento que você teve, essa percepção né? de não endeusar o pai e a mãe, de entender que eles erraram, é fundamental. Porque os nossos pais, eles nos ensinam até um certo ponto. Sim. Né? A gente sim deve honrá-los e agradecer e amá-los porque eles deram a vida a gente. Nós somos Sim. eternamente gratos. Só que isso não quer dizer que a gente precisa viver a vida igual a eles e que a gente não precisa agradá-los, né? Sempre. Porque chega uma hora da vida, Edu, que você quer ser um cara e a sua mãe quer que você seja outro. Perfeito. Não por maldade. Porque Sim. ela acha que, porque ela é sua mãe, que ela sabe que é melhor que é pra você. E nessa hora que ela acha que sabe que é melhor pra você, não é melhor pra você. Você que sabe. Sim? Então, Perfeito. nesse momento, é justamente essa viradinha de chave que você teve aos 16 anos que muitas mulheres ainda não tiveram. E acabam vivendo a vida dos pais, acabam repetindo o Louco, padrão. né? Eu até brincava, isso é mais uma brincadeira mesmo, que eu até falava com o bebezinho assim, aí a gente ia fazer uma doideira, ia, sei lá, me mudar, morar no porão de alguém, ia fazer tal coisa, fechar algum trampo. Aí eu falava pro bebezinho, se minha mãe falava, não faz, aí eu, então tem que fazer. Eu falava assim, brincando, que eu falava assim, pô, minha mãe é uma. E eu volto a repetir, não tem nada a ver contra a vida que minha mãe leva, o que ela escolheu pra ela, funcionária pública, nada contra o que ela vive, tá Sim. ligado? Que ela quer viver. Só que eu falo, eu não gostaria de seguir o mesmo caminho. Então, se as decisões que ela tomaria levariam ela pra lá, eu não vou tomar as decisões que ela tomaria, não. Vou tomar outras, tá ligado? Mas, obviamente, que tem a parada da ter uma experiência, querer proteger e tudo mais, a gente entende. E nossos pais viveram numa época pós-guerra, né? Na época pós-guerra é uma época muito crítica, que se você não tomar cuidado, se você não tiver medo do fracasso, você pode morrer. E aí, geralmente, nossos pais são mais críticos que a gente. É. Né? Eles se preocupam mais, são mais preocupados, são mais críticos. E aí, muitas vezes, isso faz com que a gente não viva nossos sonhos, que a gente tem medo de errar, tem medo de desapontar. Quantas vezes eu vejo uma mulher que ao invés de arriscar e de querer namorar e querer encontrar alguém, ela não faz isso porque não quer desagradar o pai, não quer desagradar a mãe. Porque na outra vez que ela se separou, a mãe falou, você não vai mais encontrar ninguém. Nossa, você devia ter ficado com aquele cara, porque aquele cara tinha dinheiro. E aí, pra não sofrer não ouvir esse desapontamento da mãe, novo, ela prefere ficar solteira. Igual ela tem 40 anos e tá solteira porque ela ainda se preocupa muito com o que a mãe pensa. Então, como você diferencia um adulto de uma adolescente ou de uma criança? É quando o adulto, ele sabe que pra ir pra vida, ele precisa deixar o pai e a mãe pra trás, precisa cortar o laço, não cortar o laço, mas precisa colocar um limite, né? E olhar pra vida, olhar pra frente. Os pais estão atrás. Se eu olho pra trás, se eu tô olhando pro meu pai e pra minha mãe, eu não tô olhando pra vida. E geralmente quando eu tô olhando pro meu pai e pra minha mãe, eu tô buscando algum reconhecimento, alguma aprovação. Então eu tenho que abrir mão dessa aprovação do pai e da mãe para ter
para eu ter uma vida com a Keila hoje, eu precisei abrir mão da aprovação do meu pai e da minha mãe. Eu tive que sair de Maceió, eu tive que vir morar com ela em Vitória. Então, eu não fiquei preocupado com o que a minha mãe queria, com o meu pai queria. Eu não perguntei, eu sei o que eu quero, tá? Então, para que a Keila seja a pessoa mais importante do mundo para mim hoje, eu precisei sair do papel de ser o príncipe da mamãe ou de não ser o querido da mamãe para que eu possa ser o marido para ela. Só que muitas vezes as pessoas não querem fazer isso. Não, é verdade. Não quer cortar esse laço, esse Percebe que é bem prático, é bem simples, só que não é fácil. Isso. É prático, é simples, mas não é fácil. Mas quando você traz pra consciência, quando você fica consciente, fica muito mais fácil. Total. E aí na minha mentoria eu ajudo justamente as mulheres a fazerem isso. Trazer essa parada pro consciente dela, pra ela olhar e conseguir... Exatamente, do inconsciente pro consciente. E aí quando fica consciente, ela consegue entender que é uma escolha. Que ela só tá fazendo a escolha errada porque ela tá ganhando alguma coisa. Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Grau desenvolvemos um e-book para te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição.